começando aqui a nossa live. Vou já fixar aqui o comentário. Cadê? Pronto, professor Eric aqui já entrou. Vou aqui fixar logo o nosso comentário acerca do nosso tema de hoje. Cadê? Pronto, já fixei aqui o eixo central da nossa discussão de hoje. Olha aí, o Paulo também tá entrando, o professor Eric, Arthur. Vocês estão me ouvindo bem? Cadê aqui a imagem? Pronto. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio tá legal? Pronto, gente. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças tributárias durante a pandemia da Covid-19. E aqui eu fiz o convite, né, ao professor André e ao professor Eric. Muito obrigada de antemão por ter aceito aqui o convite do CRC Jovem, tá brilhantando aqui nossa página com vasto conhecimento de vocês e contribuir aqui com a gente para esclarecer as dúvidas que nesse momento, né, a gente sabe que a legislação tá mudando, tem muita medida provisória e muita coisa. Então esses mestres aqui, esses doutores dessa área tributária vieram aqui dar esse esclarecimento aqui pra gente. Falando um pouquinho sobre os nossos palestrantes de hoje, o professor André Dantas, ele é doutor em Direito Tributário pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele tem um título obtido com menção European Doctor, é mestre, Advanced Master, internacional, né, em tributação, e também é professor adjunto de Direito Financeiro lá da Universidade Federal de Pernambuco. Ele também é o chefe lá, né, dessa parte de direito tributário, e ele é auditor fiscal também da Receita Federal, autor de livros na área tributária e vários artigos também. Então, falando um pouco sobre o nosso segundo convidado de hoje, o professor Eric Moraes de Castro e Silva. Ele é doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo, a USP. Ele também é mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. É professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito do Recife, na UFPE, e atua profissionalmente como advogado tributarista. Então, muito obrigada. Gente, só esclarecendo como é que vai ser a dinâmica de hoje. Como não podem ficar dois palestrantes ao mesmo tempo, mediano, como é que vai funcionar? Eu vou pegar, fazer uma pergunta ao professor Eric, depois ao professor André, e assim, simultaneamente, a gente vai alternando até para ficar mais rico o nosso diálogo, tá certo? Então, vou aqui fazer nosso convite ao Flávio aqui do CRC, Daiane, todo mundo nos prestigiando, CRC Jovem aqui também, coisa legal, sejam muito bem-vindos. Chama um amigo para assistir essa live de hoje também, porque tá imperdível, muita dúvida, né? Tá tendo muita medida provisória. Esse vai ser um momento bem bacana da gente poder esclarecer aqui. A internet tá um pouquinho lenta. Deixa eu conectar aqui o meu 4G. Gente, não sei o que aconteceu. Aqui deu uma probleminha na transmissão. Não tô conseguindo fazer o convite. Deixa eu tentar novamente. A internet caiu. Gente, a internet caiu. Não vai, liga pro 4G e continua. Gente, me pegou, a internet parou de pegar aqui, mas eu acho que já voltou. Vou fazer aqui o convite
aos professores aqui para a gente poder começar o nosso debate. Vocês estão me ouvindo bem? Agora voltou o áudio, que eu vi que minha conexão não estava legal. Vou fazer aqui o convite para o professor Eric, para a gente começar o nosso debate de hoje. Depois eu vou chamando o professor André e assim vai, para a gente poder falar. Professor, boa tarde. Professor? Alô, Beatriz? Oi, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Tá cortando um pouco, mas tô lhe ouvindo bem. Tudo bem? Foi que a Prazer estar aqui internet com vocês. tinha saído. Um prazer estar com você e com todo mundo do CRC Jovem. Obrigado aí pelo convite. Eu sempre fico feliz de estar com o pessoal de contabilidade, são meus grandes parceiros profissionais, com quem eu trabalho no meu dia a dia. É uma profissão belíssima. Na faculdade, eu sempre faço questão de ensinar lá no curso de contabilidade da Federal, no CCSA. Ah, que espero coisa que tenha algum legal. aluno meu aí também Isso, espero que tenha algum amigo meu, algum ex-aluno e amigo meu também participando aqui nessa live. É um prazer e estou à sua disposição. O professor André já chegou? Eu não achei o professor André aqui online, inclusive ele tá me ligando, eu tenho que falar com ele aqui pelo WhatsApp web, porque eu não sei o que é que aconteceu, se deu alguma falha de repente. Pode ter sido, porque essa hora tem um horário de acesso muito grande, né? É o horário das lives, né? Foi, aí minha internet caiu, eu tô usando 4G. Pronto. Eu até vou ter que falar com ele. Então, professor, muito obrigada por você estar aqui hoje. Só para a gente já começar nosso debate, qual seria, né, como é que você definiria o cenário atual, observando o aspecto tributário hoje? Olha, assim como esse Covid-19, ele é quase feito, já usar essa expressão, essa metáfora, ele é quase como um meteoro que caiu no mundo e atingiu toda e qualquer atividade humana, e a atividade tributária não foi diferente. Então a gente está profundamente impactado aí com essa pandemia do Covid. Primeiro porque ela atingiu drasticamente com baixa atividade econômica, se reduz o número de fatos geradores tributários. Então a tributação, a arrecadação tributária está caindo fortemente. Isso a gente está sentindo em todos os estados do Brasil. Pernambuco não é exceção, muito pelo contrário. Está tendo uma forte queda na arrecadação. E, ao mesmo tempo, paradoxalmente, mesmo tendo havendo essa porque senão a economia vai ficar destroçada, né? Verdade. Então a gente vê já no âmbito federal, a gente não vê nenhuma isenção, mas a gente vê uma série de incentivos, principalmente de adiamento de recolhimento de tributos federais. Então a gente vê a competência, por exemplo, de março, abril e maio, do PIS/COFINS, do INSS patronal, do FGTS, tudo isso foi adiado para ser recolhido em julho, agosto e setembro. Depois, se vocês quiserem, eu passo as portarias ou a medida provisória que trouxe esse adiamento de competência, né, dos períodos de recolhimento desses tributos federais. Então, isso é super importante, porque foi um fôlego de 3 meses que se deu aí às empresas para elas poderem tentar atravessar essa fase que se espera seja a fase mais crítica. Mas a pergunta que se coloca é, e se não for a fase crítica? E se a gente não estiver passando, se daqui a 3 meses, após esses 3 meses, a gente continuar vivendo esse período de restrição econômica, de restrição social e econômica que a gente está passando agora? O que é que vai ser feito?
Então, são perguntas que são bem mais perguntas que eu trago do que respostas nesse aspecto, né? É verdade. Uma questão bem interessante que eu queria trazer para cá também é que antes dessa Covid-19, nós estávamos em pleno debate da reforma tributária e parecia pela primeira vez em mais de 20 anos que eu ouço falar de reforma tributária, que a gente se encaminhava pelo menos havia um consenso muito próximo no Congresso Nacional de que aquela PEC 45 do Baleia Rossi, criando um IVA nacional, iria sair. E essa discussão simplesmente está encerrada. Não diria encerrada, está suspensa. Né? A gente vê essa discussão agora totalmente suspensa, porque não se tem condição de discutir com a sociedade, com o Congresso Nacional, essas questões que estão sendo debatidas de reforma tributária. Mas é uma questão que fica, né, para a gente estar sempre atento e vale a pena, quem sabe, a gente voltar aqui um dia só para falar sobre os principais aspectos dessa reforma tributária, o que é que muda, porque muda uma infinidade de coisas no nosso sistema tributário nacional. Então, mas eu acho que no momento o que cabe é dizer isso, que ela no momento está suspensa a de Covid-19, até efetivamente o Covid-19 nos deixar, parece que a questão da reforma tributária está suspensa. Verdade, Okay? professor. E é uma coisa muito importante da gente saber, estar antenado. Por quê? Como nós, profissionais da contabilidade, a gente está diretamente ligado a obrigações acessórias, ao departamento fiscal. Então, principalmente num momento como esse, hoje no Brasil, a gente tem 96% são micro e pequenas empresas. Então, assim, querendo ou não, elas têm uma fragilidade maior. Então, o contador, cada vez mais, precisa estar aliado com o empresário, sabendo o que é que pode postergar, se também vale a pena, de como é que ele vai fazer esse pagamento, não é? Porque isso está diretamente ligado a uma boa gestão e ao processo de continuidade empresarial. Sem dúvida, Ana Beatriz. Hoje, o que o empresário está querendo e precisando é ter caixa. Né? Ele precisa de caixa para atravessar essa crise. Por isso, no meu ponto de vista, eu tenho várias críticas ao governo federal, mas nesse aspecto de política econômica tributária, esses adiamentos, essa moratória que foi dada aí desses principais tributos federais foram muito bem-vindas. O que a gente não viu no âmbito estadual, nem no âmbito municipal, né? Muito pelo contrário, no âmbito municipal, a gente está vendo a possibilidade de antecipação do IPTU de 2021, uma matéria controvertidíssima sob o ponto de vista tributário, porque você está pagando um tributo sem que haja o fato gerador. O fato gerador do IPTU ocorre anualmente. Então, a gente está vendo em Recife a possibilidade de se antecipar o IPTU sem que tenha havido o fato gerador do exercício de 2021. Não houve nenhuma medida no âmbito municipal, como não houve no âmbito estadual, para se ajudar o empresário, como você falou aí, para atravessar esse momento de pandemia em que ele precisa efetivamente ter caixa, economicamente, ter saúde econômica para atravessar essa crise sanitária. Verdade, professor. Inclusive, não é o que vai movimentar, porque aí a empresa, além de certas obrigações que não mudaram, que vai ser até o contexto da nossa segundo ponto de abordagem aqui, é que também ela tem outras obrigações, ela tem funcionário. Então, querendo ou não, se você tem uma facilidade ali tributária, ajuda você, pelo menos no curto prazo, a honrar com seus compromissos, não é? Porque é uma crise, além de sanitária, também econômica, muito grave. Porque quando ali o governo projeta na LOA uma arrecadação e não cumpre, mas ele tem as despesas, pelo contrário, elas ainda estão maiores também. Sem dúvida, é o que se chama de tempestade perfeita, né? A despesa aumenta, a receita diminui, realmente uma situação dificílima. Eu acho que o professor André agora conseguiu entrar. Ótimo, seja bem-vindo, André.
Professor, bem-vindo. Digite uma mensagem aqui dizendo que está nos ouvindo. Mas sim, professor. Continue. Olha ele aqui, professor André Dantas. O senhor não estava aqui no começo, mas estava lhe agradecendo, viu, por trazer o professor Eric, que é uma pessoa tão maravilhosa, que topou o nosso convite, e por estar aqui também abrilhantando nossa página com seu vasto conhecimento. Fico muito feliz de ter sido sua aluna e ter aprendido tanto com o senhor e estar continuando aprendendo. Professor Eric? Eu estou ouvindo bem. O professor André entrou? Entrou. Eu vou Ótimo. até, depois, né, da sua colocação, até passar a palavra para ele dar a sua contribuição aqui do cenário atual, né, da perspectiva tributária em relação ao Covid. Ótimo. Vamos dar então passar a palavra para o professor André. Pode passar e a gente fica fazendo um debate, um bate-bola aí, eu e ele. Certo? No Pessoal, também, que qualquer for mais dúvida que vocês interessante. tiverem, pode colocar aqui, viu? Isso aqui é um brainstorm para todo mundo participar. Com certeza. Entra, chama um amigo. Isso. Deixa eu fechar aqui os comentários. Ele está conseguindo entrar aí, Ana? Vou estabelecer agora a conexão com o professor André. Professor, prazer em vê-lo. Boa tarde, Ana Beatriz, minha querida Boa ex-aluna tarde. do curso de Contábeis da UFPE, Quem dera. da cidade do Recife, do setor financeiro, e que tem dado aí uma contribuição brilhante no CRC Jovem, que eu acho que isso é importantíssimo. Queria saudar meu amigo e colega professor Eric Castro, que atendeu prontamente ao convite para a gente fazer aí esse debate tão importante e tão tempestivo, né? Eu acho que a gente tem que discutir mesmo esses temas. Eu tive um probleminha técnico porque eu estava entrando pelo meu computador, mas realmente não deu e agora eu estou aqui no smartphone, mas vamos em... Bom, eu acho que a primeira mensagem do convite de Ana Beatriz dizia respeito a tentar fazer uma panorâmica mesmo que breve do que é essa situação atual dentro do aspecto tributário em função da pandemia. Eu diria a você, Ana, eu não acompanhei o início da exposição de Eric, mas assim, eu acredito que todos nós tributaristas estamos preocupados sim com a questão precípua do tributo, que é a arrecadação em função da queda da atividade econômica. Mas eu acho que tem um dado que é extremamente relevante, que tem que ser trazido ao debate, que é o caráter humanitário do grave momento que nós estamos vivendo e que, efetivamente, se não existe atividade econômica por conta de que as empresas estão praticamente paradas, a indústria, o comércio, o setor de serviços e aí vai, todas as sub-áreas de especialização econômica, mas eu acho que é mais importante a gente pensar na atividade financeira do Estado à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal, que inclusive tem um dispositivo específico que diz que em épocas de calamidade, efetivamente, a gente pode ter um gasto efetivo maior que não seja condizente com a receita apurada, porque a função estatal é justamente preservar os direitos fundamentais e o mais nobre e o impagável é o direito à vida. E aí, para encerrar essa primeira fala, eu diria a você o seguinte: a gente tem um país que antes da própria crise da pandemia já estava num processo de tentativa de reorganização econômica, mas dentro de um cenário extremamente complexo. A atividade econômica da China entrando em recessão, uma redução planejada de 20% de sua atividade econômica, e o maior parceiro comercial brasileiro é a China. O segundo maior parceiro são os Estados Unidos, e na mesma dimensão também estavam repensando
o seu projeto de crescimento econômico de uma forma mais organizada e sabendo que teria que dar um freio em certos aspectos. E aí a gente se depara com um ambiente internacional já complicado e que tem repercussões diretas na economia brasileira, passando por um processo de reestruturação, diversas reformas num período de tempo curto. Tivemos em 2017 reforma trabalhista, tivemos uma reforma previdenciária, caminhávamos para uma reforma administrativa e, paralelamente a isso, também uma reforma tributária. Ou seja, o tema tributação sempre está em voga. Precisamos sim. Eu acho que a gente está num momento de ressignificação de muitas coisas, mas a gente precisa pensar efetivamente na questão humanitária. E dentro desse aspecto, o que é o nosso sistema tributário brasileiro? É um sistema tributário onde a gente tem uma tributação excessiva sobre o consumo, que é tributação indireta. Isso determina, infelizmente, que a sociedade como um todo pague uma carga tributária extremamente pesada no consumo e todo mundo, indistintamente, independentemente de sua renda, paga a mesma carga tributária. E aí a gente observa que isso é uma estruturação do sistema regressivo. A gente precisa quebrar essa regressividade. E a gente tinha alguns projetos de reforma tributária que estavam começando a ser desenvolvidos, mas que nenhum deles efetivamente trazia um viés para efetivamente olhar o lado social do tributo, infelizmente. E aí a gente quebra esse processo de discussão e a gente se depara justamente com a pandemia e nesse momento a gente vê algumas medidas emergenciais que foram tomadas como prorrogação de prazos de pagamentos de tributo, que digamos que isso seja o principal do ponto de vista da micro, pequena e média empresa, especialmente no sentido de desafogar o caixa empresarial, no sentido de desafogar o fluxo financeiro da empresa, no sentido de ela conseguir honrar os seus pagamentos, entre eles, óbvio, o pagamento também tributário. Então, eu acho que a discussão principal que a gente tem que travar é o tributo como instrumento de recuperação social, o tributo como instrumento de distribuição de renda, o tributo efetivamente não apenas dentro do seu caráter de fiscalidade, mas especialmente no momento atual, dentro de um caráter também de extrafiscalidade, ou seja, o tributo como instrumento efetivo de planejamento econômico estatal com um viés social. Então, essas seriam minhas primeiras palavras para introduzir o tema. Obrigada, professor André. Agora vamos para o segundo debate aqui da nossa discussão. Vou passar agora a palavra para o professor Eric e sucessivamente para o professor André. Estou tentando aqui, gente, estou aguardando aqui a conexão, tá? Para a gente falar um pouquinho sobre o segundo eixo. Oi, professor. Oi, Ana. Professor, a gente vai agora para a nossa segunda parte aqui do nosso nicho de discussão, que seria o seguinte. Com a pandemia da Covid-19, o que mudou na tributação? O que pode ser adiado e como estão funcionando essas questões? Que acho que é uma dúvida aqui de boa parte aqui de nós profissionais da contabilidade. Primeiro, só dar um abraço no meu amigo André, que chegou aí já dando show de aula que ele é acostumado a dar em sala e em qualquer lugar que ele participe, em qualquer plataforma que ele participe. É um prazer estar com você, André, aqui, mesmo que a gente não possa se falar, porque só cabem dois aqui na plataforma, não é isso, Ana? Então, um abração, André, mas estou lhe ouvindo aqui de forma atenta quando você está com a palavra. Bem, Ana, voltando para as suas questões, em formas práticas, eu já tinha mais ou menos anunciado as principais alterações do governo federal. O que a gente teve foi no âmbito federal, adiamento do recolhimento por 3 meses do prazo de vencimento de 3 tributos em 3 períodos de apuração, março, abril e maio, do PIS/COFINS, do FGTS, da contribuição patronal, não é? Que foram prorrogadas lá para agosto, setembro e outubro.
eu tenho todos esses dispositivos, esses normativos, que a medida provisória, o conselho, os atos normativos que dispuseram sobre o sediamento, posso passar depois para você disponibilizar aí com Claro. o Conselho Jovem. A gente viu essa política de incentivo, de ajuda, vamos chamar assim, como eu já tinha falado, para o empresário apenas no âmbito nacional, no âmbito federal. No âmbito estadual, a gente viu apenas o adiamento de obrigações tributárias acessórias, mas não houve nenhum incentivo, como no âmbito federal, de se adiar o pagamento de determinados tributos para que os empresários pudessem fazer caixa, né? Fazer caixa e puderem passar esses 3 meses aí mais críticos da pandemia do Covid-19. Então, eu não tenho nenhuma... André pode depois complementar isso, se achar interessante. A política no âmbito estadual e municipal não foi tão parceira, vamos chamar assim, do empresário, como foi no âmbito federal. Muito pelo contrário, eu até queria fazer 2 críticas em relação ao âmbito estadual e em relação ao âmbito municipal. No âmbito estadual, queria chamar a atenção para a questão da gasolina, o preço da gasolina. Então, a gente está vendo aí a queda do barril do petróleo, do preço do barril do petróleo, então, sucessiva. Então, o preço, efetivamente, do petróleo nunca esteve tão baixo, mas esse preço não consegue ser refletido, pelo menos aqui em Pernambuco, porque, como vocês contadores sabem, a tributação da gasolina se dá pela sistemática da substituição tributária progressiva, em que o Estado fixa o valor, né, do combustível. E o Estado não está espelhando o valor dessa queda expressiva do combustível, consequentemente, está cobrando mais imposto, mais ICMS do que devia. Então, está havendo aí uma defasagem por volta de 20% entre o efetivo preço da gasolina na refinaria e o preço que ela é vendida na bomba aqui em Pernambuco. E o Estado está cobrando aí a mais, o que, sem dúvida, vai gerar uma litigiosidade muito grande, né? E essa conta será paga por outras administrações estaduais que não seja essa. No âmbito municipal, também não vejo nenhum incentivo, nenhuma medida como foi adotada no âmbito federal. Pelo contrário, a gente viu, como a gente comentou, a questão da antecipação do IPTU de Recife, do exercício 2021, podendo ser pago em 2020 com desconto de 15%, 5% a mais do que o usual para quem paga à vista esse imposto. Uma questão bem controvertida do ponto de vista tributário, porque não há o fato gerador do imposto, ele já pode ser pago de forma antecipada. E uma questão que do campo de vista financeiro também é bem controvertida e foi objeto de forte e acalorada discussão no Tribunal de Contas daqui do Estado de Pernambuco, que resultou em aceitar essa tributação antecipada aí do IPTU. Então, de um ponto de vista bem geral, bem amplo, esses são os principais aspectos pontuais aí em termos de tributação que eu gostaria de salientar nesse primeiro momento. Tá certo, professor. Muito obrigada. Muito rico seus esclarecimentos. Agora eu vou passar esse segundo ponto da nossa discussão para o professor André dar a opinião dele. A gente está estabelecendo aqui a conexão. Enquanto isso, estou vendo aqui quem está entrando. Olha aqui, Nanda. Um beijo, Nanda. Alex prestigiando a gente. Estou aqui aguardando a conexão. Pronto. Agora foi. Professor André. Então, professor, com a pandemia da Covid-19, o que é que mudou na tributação? O que é que pode ser adiado? Como é que estão funcionando essas questões? Vamos lá. Eu vou fazer um breve flash, mas antes eu vou apenas complementar um pouco do que o colega Eric Castro colocou em relação a estados e municípios, que eu concordo perfeitamente.
faria apenas uma complementação no seguinte sentido: a situação financeira do Caixa do Tesouro Público, dos entes, estados e municípios, ela tem um perfil diferente do Caixa da União, ou seja, o Caixa Federal. Estados e municípios, eles, para completar o gasto público, eles necessitam dos repasses. O Estado do repasse da União e os municípios dos repasses da União e do seu estado de origem. E dentro dessa equação do gasto público desses entes, é extremamente difícil abrir mão de receita pública. Então, mesmo concordando com todos os argumentos colocados, existe uma lógica matemática, infelizmente, perversa por trás desse contexto que já é difícil, e quando vem um momento feito uma pandemia que tem uma retração da atividade econômica, se torna mais ainda para esses entes da federação. Então, assim, por mais que, independentemente de bandeira ideológica, de metodologias de gestão pública, de como o gasto é efetuado em municípios ou estado, esse aspecto do caixa desses entes da federação, eles têm limitações. Então, isso é um dos motivos que prefeitos e governadores eles estão fazendo de tudo para não abrir mão de determinadas rubricas de receitas tributárias ou então de base de cálculo que possam ter uma modificação, etc. Voltando agora especificamente ao tema, o que é que foi feito? Eu vou dar um breve flash. A Receita Federal, no âmbito federal, que é o âmbito que eu conheço com mais profundidade, eu diria a você, Ana, que tem uma cartilha no site da Receita Federal, uma cartilha extensa, são 49 páginas, que tem todas as modificações que foram efetuadas ao longo desse período do início da pandemia para cá. Mas eu vou reduzir isso, vou sintetizar em 9 principais pontos, que eu vou dar um breve flash. Diria o seguinte: a prorrogação do pagamento dos tributos do Simples Nacional. Depois a gente tem também o adiamento e parcelamento do FGTS dos trabalhadores. Adiamento do pagamento do PIS, PASEP, COFINS e da contribuição previdenciária. Quem teria pagamento março, abril e maio foi prorrogado para outubro, novembro e dezembro. A redução da contribuição obrigatória do Sistema S. A redução do IOF sobre operações de crédito. A prorrogação do prazo de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física. A redução do IPI de produtos médico-hospitalares e, na mesma direção, redução do imposto de importação de produtos médico-hospitalares. E também a prorrogação da validade de certidões de débitos e créditos tributários. Em síntese, eu acho que no pacote, porque foram várias medidas provisórias, instruções normativas, e que aqui não vale a pena a gente citar o número de cada uma, está na página da Receita, etc. Vocês podem consultar. E especialmente perguntas e respostas do Covid-19. Mas, em síntese, eu acho que essas 9 que eu citei, elas são as mais relevantes, as mais abrangentes e que têm um impacto direto na vida do empresário e também no fluxo de caixa, no fluxo financeiro das empresas. Verdade, professor. Até porque, né, principalmente, como eu estava falando com o professor Eric, eu não sei se o senhor estava já online, 96% hoje das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, imagina, se as médias, as maiores empresas não estavam preparadas para uma crise como essa, imagina as menores. O impacto ele é ainda maior, ele é muito forte. Então, cada vez mais políticas como essa do Simples, como o senhor falou, do adiamento do Simples, dessa questão do imposto de renda, ela realmente vai alavancar, porque hoje no Brasil a gente já está com a situação de desemprego que todo mundo sabe que realmente é bem, bem alta. Imagina pós uma pandemia. Então, querendo ou não, um incentivo que o governo está deixando de abrir, está abrindo mão, querendo ou não, daquela prospecção de receita, principalmente em âmbito federal, para angariar, né, emprego e renda, que é o que realmente vai movimentar a economia. É aquela coisa, deixando de ganhar aqui para realmente preservar os empregos. E eu concordo plenamente quando o senhor falou nessa questão da diferença, né, entre a União, os estados e o município. Por quê? A União, querendo ou não, tem um pouco mais de autonomia, o cofre dela é gerido de forma diferente. Quando a gente já vai olhar
até na questão do orçamento de um município, por exemplo, ou do estado, é bem mais reduzido. Eles têm bem menos maleabilidade nesse sentido. Então fica algo um pouco engessado. Eu acrescentaria que a gente tem que fazer também uma avaliação dentro de uma perspectiva crítica de algumas medidas que foram tomadas, que particularmente sou contra a Instrução Normativa 1942, do dia 27 de abril agora, ela promoveu uma redução de 20% para 15% da alíquota da contribuição social sobre o lucro das instituições financeiras. Particularmente, isso foi recebido por vários setores da sociedade de uma forma extremamente preocupante, porque os bancos, o setor financeiro no Brasil, ele tem uma margem de lucratividade comparativamente com qualquer banco em outro país do mundo extremamente elevada, exorbitante. Para você ter uma ideia, a lucratividade dos bancos, quatro maiores em 2019, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, juntos lucraram 81,5 bilhões de reais. E essa benesse que está sendo concedida agora na época da pandemia, isso determina uma queda de arrecadação tributária injustificável de 4,1 bilhões, certo? E é preciso ponderar por que é que setores que mesmo na crise continuam tendo lucro e que historicamente ao longo de uma série temporal sempre dão lucro, por que é que esses setores estão sendo desafogados quando outros setores que deveriam ter alguns benefícios de natureza tributária, através de reduções, etc., não têm o mesmo tratamento? A gente tem que imaginar o seguinte, que a grande empresa ela tem como fator de produção intensivo capital, portanto, ela emprega pouca mão de obra. As micro, pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por empregar 80% da mão de obra brasileira. Então, a gente tem que ter uma perspectiva muito real de que é importante, obviamente, o fator crucial, o fator primordial é a preservação de vidas. Mas, se a gente também pode, paralelamente, trabalhar o aspecto econômico, é preciso ter um certo nível de coerência quando a gente compara com algumas medidas que possam ser tomadas. Então, essa redução de alíquota de CSLL de 20% para 15% é completamente descabida, é completamente fora de racionalidade e é incompreensível, num momento como esse, um setor que deveria efetivamente contribuir, ao contrário, pagando mais, recebe uma redução. Verdade, professor André. E até é importante, né, a gente salientar que tem muita gente, às vezes não se preocupa, né, de estar, como é que eu posso dizer, atualizado. Porque às vezes eu já ouvi pessoas dizendo, não, mas essa questão do espere tá tranquilo, não tem que se mexer. Pelo contrário, você pode até receber uma multa. Então, para nós, profissionais da contabilidade, é muito importante. Por isso que eu retomo até o que o professor André falou. Entrar lá no site do CS, da Receita Federal, entrar, olhar no manual de perguntas e respostas. Por quê? Porque além de você poder reorganizar, porque todo planejamento da empresa vai passar por um processo de reorganização, de readaptação. Isso é fato. Não é? Então, para você realmente fazer isso com eficiência, sabendo e evitando até maiores transtornos de uma geração de multa, etc., você tem que realmente estar atualizado nessas questões. Porque tanto pode ajudar ou pode prejudicar, se não for bem utilizado. Com certeza. Com certeza, professor. E o senhor dá alguma dica nesse sentido aqui para a gente? Olha, veja bem, não sei como é que está a dinâmica aí, acho que a segunda parte eu ia falar assim, de algumas medidas, algumas sugestões que foram montadas pelos sindicatos auditores fiscais da Receita Federal, do qual eu faço parte, e são discussões antigas que estavam dentro também de uma perspectiva, de uma possibilidade de reforma tributária, mas que calharam com esse momento agudo que a gente está vivendo. E eu ia deixar para uma segunda fala, mas se você quiser eu já posso falar alguma coisa, se você Pronto. preferir passar para o Eric.
Eu vou passar para o professor Eric, daqui a pouco a gente retoma. Eu vou saber a dica dele e depois a dica do senhor. Para a gente poder passar uma mensagem de esperança para quem está assistindo aqui a gente e poder encerrar a nossa live. Falta 20 minutinhos. Ainda dá tempo da gente conversar. Vamos conversar. Professor Eric. De volta aqui, Ana. Concordo em gênero. Concordo em gênero e número e grau com tudo que o André colocou, sem dúvida. A disponibilidade de caixa de estados e municípios é bem diferente da União, né? Muito bem pontuado todas as alterações que nós tivemos em relação ao sistema tributário por força da Covid. Eu queria mencionar uma alteração bem importante, uma inovação bem importante, que não foi por conta da Covid, mas a MP foi convertida em lei nesse período, que foi a MP do contribuinte legal, que resultou na Lei 13.988, de 14 de abril agora, que trouxe agora para dentro a possibilidade da transação, né, de créditos, de débitos tributários, e essa possibilidade de transação já está sendo regulamentada pela PGFN, e essa possibilidade de transação do contribuinte legal já está regulamentada pela PGFN, pela portaria 9.917, também do dia 14 de abril. Então é bem interessante, é uma inovação muito grande, né? Possibilitar aí que as partes, que o contribuinte e que o fisco sentem na mesa e cada um ceda um pouco para chegar a um denominador comum. Muita gente confundindo isso com um novo refis. Não é um novo refis, é uma medida perene, né, que veio para ficar e que precisa que é uma nova possibilidade, um novo meio do contribuinte poder, principalmente nesse momento de crise, poder acertar suas contas com a Receita Federal, no caso do âmbito federal. Então, eu queria chamar a atenção também para esse ponto, para essa novidade, que é bastante importante. A portaria é bem ampla. Salvo engano, André pode falar um pouco mais. Não foi regulamentada ainda pelos débitos que estão na Receita Federal, apenas pelos débitos que estão na Procuradoria da Fazenda, ou seja, inscrito em dívida ativa, em execução fiscal. Mas eu recomendo que todo contador dê uma lida aí nessa portaria 9917, que traz aí esses requisitos para essa transação tributária já prevista no Código Tributário Nacional há 50 anos, mas que nunca tinha sido editada por uma lei, nunca tinha sido disciplinada, e veio com essa disciplina agora da Lei 13.988. Então, é uma novidade muito relevante para o contribuinte e para os profissionais de contabilidade. Fez uma conquista, eu ainda classifico assim, porque é algo que realmente vai ser muito importante, principalmente tanto para quem está recebendo, né, tanto para o Estado que está recebendo, que vai conseguir assim ter uma recuperabilidade maior, e tanto para quem está pagando. Sem dúvida. Sem dúvida. Qual a dica que o senhor dá para nós, né, profissionais da contabilidade, nessa perspectiva, para quem está trabalhando nesse cenário tributário aí atual, que está tão dinâmico? Primeiro, que vocês, mais do que nunca, se mostram essenciais para a atividade tributária, né? Os tributaristas, na realidade, são os contadores e não os advogados, porque vocês é que estão no dia a dia, são vocês que levam o barco. E agora, mais do que nunca, nesse cenário tão adverso, em que a gente, como disse André, muito bem colocou, André, está passando aí por uma ressignificação de várias coisas, inclusive da nossa própria profissão. A profissão de advogado, a profissão de contador, está mudando radicalmente. O home office, a forma como você trabalha, a forma como você interage com o seu cliente. Essa ressignificação da relação profissional, contador-advogado / cliente, foi feita de uma forma muito brusca e que a gente precisa se adaptar. Eu tenho certeza, principalmente vocês do CRC jovem, por serem jovens, vão fazer isso muito mais rápido e ter muito mais
disposição para nos ajudar, os mais velhos. Eu não sou tão velho assim, mas já não sou tão jovem assim também. Então, a dica, a esperança que eu quero trazer para vocês é que vocês, nesse momento, são essenciais para essa mudança que está ocorrendo. Então, vamos se manter atualizado. Eu queria parabenizar aí o CRC Jovem por estar trazendo essa live, por estar mantendo todo mundo, engajando, fazendo esse engajamento para todo mundo se atualizar. Isso é muito importante. E isso é um momento diferente, vai passar quando a gente não sabe, mas vai deixar também marcas, e eu tenho certeza que marcas positivas. Uma dessa é essa que a gente está fazendo aqui agora, né? Interagindo chegando próximo de uma forma que a gente nunca fazia antes. Então, eu estou nesse aspecto, eu estou muito animado e tenho certeza que vocês também estão e vão superar qualquer dificuldade que o momento está impondo. Professor Eric, muito obrigada mais uma vez por ter aceito nosso convite, por trazer tanto conhecimento aqui para a gente na nossa tarde de hoje. Falta um pouco mais de 14 minutos para terminar a nossa live. Eu vou passar a palavra para o professor André, mas de antemão já gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Vou passar a palavra para ele. Eu que agradeço e estou ansioso aí para ouvir o que André vai falar dessas políticas que ele tinha reservado para o segundo bloco, que ele falou aí, que ele está vendo com o Sindicato dos Auditores Fiscais. Ana Beatriz, muito obrigado pelo convite. A você e todos que estão aqui nos prestigiando nessa live. Foi um prazer e espero voltar aqui noutra oportunidade para a gente debater outros assuntos. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada a você. Oi, Ana. Pronto. Então, professor, conte dessas novidades. Ele está curioso. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria ratificar as palavras do professor Eric, muito bem colocadas, e realmente é um momento que a gente está fazendo muita reflexão, e as reflexões não são apenas do ponto de vista acadêmico, são reflexões profissionais, familiares, das relações de amizade. Enfim, eu acho que esse momento é um momento ímpar que todo mundo deve aproveitar para fazer as suas revisões, para fazer algumas análises de postura, etc. Eu acho isso fundamental. Então, daqui para frente eu vou expor para vocês algumas medidas que foram sugestões do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal. E assim, vou dar um breve flash, que isso vocês podem inclusive encontrar também no site do sindicato Sindifisco Federal. Veja bem, se a gente está vivendo um momento de pouca receita tributária e, naturalmente, os gastos tendem a crescer, é natural que a gente pense numa desoneração tributária no sentido de poder incentivar a economia. Agora, é importante a gente visualizar com coerência quem é que deve receber esse incentivo. Então, por exemplo, a Holanda, a Suécia, alguns países do norte europeu e da Escandinávia promoveram, sim, uma verdadeira isenção total de tributos para as micro, pequenas e médias empresas, a depender de determinados patamares de faturamento. O Sindifisco Federal também propõe isso até o mês de abril de 2021. Isso daria uma desoneração na ordem de 20 bilhões de reais na arrecadação tributária para esse setor da economia, as micro e pequenas empresas. A formulação de um empréstimo compulsório, certo? Um empréstimo compulsório seria interessante no seguinte sentido, de que efetivamente a gente poderia ter um nível de arrecadação para as empresas de grande porte em função de sua lucratividade. A utilização da taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2019 para o cálculo de tributos incidentes sobre importação, para poder você ter uma base de cálculo que seja mais interessante em determinados setores que atuam no comércio exterior e isso torne também um custo mais barato. Seria uma desoneração em torno de 12 bilhões.
como medidas de incremento de arrecadação sem prejuízo à retomada da economia, porque as 3 primeiras medidas eram desoneração e as próximas medidas que eu vou comentar é de incremento de arrecadação. A instituição do imposto sobre grandes fortunas permanente e no momento atual, em função do princípio o empréstimo compulsório sobre a mesma base em 2020. Aí veja só, o princípio da anterioridade. Isso daria uma arrecadação em torno de 30 a 40 bilhões ao ano. Isso é uma demanda antiga. O Brasil ele nunca instituiu imposto sobre grandes fortunas. Particularmente, eu teria algumas observações a fazer. Eu não sei se existe realmente uma validade técnica de ser um tributo permanente, mas como empréstimo compulsório a gente poderia utilizar nesse momento. Uma contribuição social temporária incidente sobre todas as receitas financeiras. O acréscimo temporário na contribuição social e na COFINS das instituições financeiras. Infelizmente, o que nós vimos foi uma redução da alíquota da CSLL de 20% para 15%. Uma tributação do ganho de capital extraordinário oferido pelo setor de exportação. Isso também é uma sugestão do sindicato, dos auditores da Receita. Empréstimo compulsório sobre o lucro líquido oferido em 2019 e distribuído em 2020 de empresas com faturamento anual superior a 78 milhões de reais. Isso daria também uma estimativa de arrecadação de mais 10 bilhões. Empréstimo compulsório incidente sobre lucros e dividendos remetidos ao exterior em 2020 daria uma arrecadação de mais 28 bilhões. E alteração por resolução do Senado da alíquota máxima do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doações, o ITCMD, que é estadual, para 30%. Obviamente, essas medidas é para sentar à mesa, discutir, fazer algumas calibragens de alíquota, etc., mas são propostas. E acho que as propostas elas devem ser levadas, sim, à mesa. Para finalizar, Ana, dentro da perspectiva que a gente tinha combinado, o que é que a gente pode deixar como mensagem de esperança nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando? Eu ratifico as palavras do professor Eric dizendo que vocês são profissionais de extrema importância para a vida econômica e social do país, porque vocês trabalham efetivamente o patrimônio empresarial. Qual é o objeto de estudo da contabilidade? O patrimônio. E assim, eu que tenho um pé também em ciências contábeis, porque também tenho essa formação, também já fui professor do departamento de contábeis lá da Federal e hoje sou da Faculdade de Direito. Sempre quando eu volto às salas de aula em contábeis, faço com um carinho muito grande, tenho um carinho especial pelos alunos de contábeis e acho que vocês são profissionais decisivos dentro da vida econômica, financeira e social do nosso país, porque vocês lidam com o patrimônio brasileiro, o patrimônio empresarial, o patrimônio individual, enfim, a relevância do exercício da função do contador deve ser extremamente ressaltada. Do ponto de vista operacional, eu diria o seguinte, que é um pouco daquilo que eu digo em sala de aula, é estudar, é se manter atualizado, é buscar efetivamente fazer um trabalho de altíssimo nível técnico, com qualificação, com determinação, sempre buscando fazer o melhor, sempre buscando fazer um trabalho com muita seriedade. A gente sabe que nos últimos escândalos que nós vivenciamos no país, infelizmente, aquelas informações passaram nas mãos de contadores. E vocês têm sim essa função social, esse papel social também, que é de extrema relevância. Então, a minha mensagem do ponto de vista profissional é essa, que vocês sempre procurem se especializar, se capacitar, e só tem um caminho, é estudar com afinco, é estudar com determinação. E fazer desse estudo, dessa capacitação, não apenas um instrumento de enriquecimento profissional, no sentido de conhecimento, mas um instrumento que seja um instrumento efetivo do bem-fazer social. Essa é a minha recomendação para os jovens e queridos contadores que estão aí no CRC Jovem, que tenham a liderança atuante,
que é Ana Beatriz, e que efetivamente o caminho é esse. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Da mesma forma que eu agradecer ao professor Eric, gostaria de lhe agradecer, estar disponibilizando, trazer, né, gente, principalmente para a gente saber o que mudou. Teve muita coisa também para mim que foi novidade dos auditores mesmo. Eu vou até depois aperrear o senhor para realmente dar uma lida para a gente trazer mais esse conteúdo aqui para o CRC Jovem, porque é importante cada vez mais a gente repassar, seja lá no nosso trabalho, no nosso escritório ou no nosso estágio, independentemente, a gente está lidando ali com o sonho das pessoas, eu costumo até dizer isso, porque tem coisa mais importante da empresa do que estar ali a gestão dos recursos dela que manter a empresa viva. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, muito discernimento na nossa tomada de decisões. Não que a gente vá tomar decisão, mas a gente está ali auxiliando o gestor. E cada vez mais, professor, nesse tempo de pandemia, é que o profissional contábil está mostrando seu valor nesse sentido, muito além do relatório, de estar integrado com o que está acontecendo no setor econômico, no setor de tributação, para poder aconselhar e dar continuidade nessas empresas, porque várias pessoas elas dependem disso. Então, a mensagem, inclusive, que eu gostaria de deixar aqui para os colegas, a gente aproveitar esse momento que a gente está trabalhando tanto aí nessa questão do home office, a gente procurar aproveitar o que tem de conteúdo no YouTube, seja no Instagram, o que é que tem novidade para a gente ajudar as empresas. Cada vez mais a gente está sendo parceiro delas, então por isso que eu reforço aqui meu agradecimento aos meninos, né, terem vindo aqui mostrar para a gente o que é que mudou. Então já abriu mais ou menos as portas. Claro que 1 hora de live, né, gente, é pouco para entrar em cada mérito desse, mas aí a gente já vai ter uma noção maior de como é que a gente pode se replanejar, se reorganizar nesse sentido. Então, gostaria muito de agradecer, vi aqui o pessoal da universidade entrando, fico muito feliz que vocês também estejam aqui participando da live e prestigiando a gente. Então, um abraço para todo mundo. Um grande abraço, prazer imenso. Espero em breve a gente estar junto em outras lives. E quando essa pandemia passar, a gente possa fazer algum evento também aí, que será um prazer estar com vocês presencialmente no CRC Jovem, chamar o amigo professor Eric Castro, outros colegas professores da universidade, enfim, eu acho que vai ser fantástico e a gente está sempre aí de braços abertos pela nossa relação de amizade, pelo nosso respeito acadêmico, profissional e estamos juntos. Um grande abraço. Muito obrigada, professor. Vai ser muito valioso ter vocês aqui com a gente em outro momento para a gente poder discutir mais a fundo cada ponto desse, como é que vai fazer. Então, se Deus quiser, quando passar essa pandemia, a gente pode marcar, sim, alguma coisa mais específica nesse aspecto tributário, para vocês trazerem dicas para a gente, como é que se faz um planejamento tributário e tudo mais. Acho que vai ser bem precioso, bem valioso. E quando passar, quem sabe também outra live a gente falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante, não é tão debatido, e principalmente trazer com essa nova prospecção de cenário, não é? Porque é uma coisa até que estava se discutindo muito, a gente está na pandemia agora, mas aí também tem uma prospecção, então a gente também tem que se preparar em relação a isso. Então vai ser muito bacana trazer vocês em outro momento para a gente poder discutir cada ponto desse, que vem mudando a nossa rotina, né? A rotina tanto dos órgãos públicos e das empresas. Com certeza, Ana. Conte conosco. Um abraço para todos. Muito obrigada, professor Eric, professor André, e a todo mundo que assistiu aqui a nossa live de hoje. Um abraço. Um abraço a todos. Até, Ana.